Pegue agora a sua Bíblia, Salmo de número 104. Louvor ao Criador, uma canção de louvor ao Criador, uma canção de reconhecimento ao Criador, amém? Mais uma vez, esse Salmo 104, eu devo chamar-lhe a atenção para a seguinte questão. É um texto a partir do ponto de vista do observador, tá bom? Não leia esse texto com olhos científicos apenas, com olhos técnicos. Olhe para esse texto de um ponto de vista poético. Você está me entendendo? Leia esse texto com um ponto de vista poético. É uma forma exagerada do poeta, do salmista falar da grandeza de Deus. Você está levando isso em consideração? Você precisa levar isso em consideração. A linguagem poética, a linguagem romântica, a linguagem sentimental é a ferramenta, é o recurso que o salmista vai usar para falar da grandiosidade de Deus, uma vez que as nossas percepções são tão pequenas, tão rasas. Devemos usar de uma linguagem nossa para tentar falar como Deus é grande. Gostaria então que você levasse isso em consideração. É do ponto de vista de um observador finito. O observador finito, eu e você, está olhando para o infinito. É muito difícil colocar em pratos assim o poder do Senhor. Então nós usamos linguagem poética, linguagem cheia de hipérbole, cheia de parábolas, de metáfora, para falar um pouco dessa grandiosidade do Senhor. Então leve em consideração aqui que é o homem finito, falando do ser infinito, do ser insondável, inescrutável. Então você tem que levar isso em consideração, porque senão você vai cair naquele erro de achar que Deus é uma força. E Deus não é uma força, Deus é uma personalidade, é uma pessoa. Ele pensa, ele fala, ele sente, ele é uma pessoa. Amém? Entendeu a minha introdução? É preciso que você leve isso em consideração. É o homem finito falando do ser infinito. Conversado? Vamos lá então, Salmo 104, versículo 1 a seguir. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, guarda o te louve, guarda o Senhor, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso, tu estás vestido de majestade, e te cobres de luz. Ou seja, que a primeira parte então, que eu vou dividir isso aqui em partes. A primeira parte fala do Senhor, do ser poderoso. Ó Senhor meu Deus, tu és grandioso, estás vestido, te cobres de luz, tu és o supremo, o máximo poder que existe, tu és. Olha só como ele começa. Deus é o foco, é o eu sou aqui, ele é o foco, ele é, Deus é. Logo a seguir, ele começa a falar sobre o que ele está. Ele vai falar sobre o que? Primeiro ele é, e ele está sobre o que? Aí ele começa assim, olha só. Estende os céus como se fosse uma barraca. Estende o céu como se fosse uma barraca. Constrói a tua casa sobre as águas lá de cima. Usa as nuvens como teu carro de guerra e voas nas asas do vento. Então ele é, primeira parte, Deus é. Deus é para você, ele é. Primeiramente é isso, tu és, estás coberto, tu és grandioso, poderoso, majestoso, soberano, supremo, tu és. Depois, tu criaste os céus, tu estás acima dos céus, estende os céus como se os céus fossem uma barraca. E constrói a tua casa sobre as águas lá de cima, ou seja, ele está acima do acima do acima. Usa as nuvens como teu carro de guerra. Nuvem para ele é como se fosse carro de guerra, linguagem poética. Lógico que nuvem não é carro nenhum. É como as nuvens se movimentam, usa-se as nuvens como se fosse um transporte para ele que ele não precisa. E voa nas asas do vento. O vento está em movimento, então o Senhor voa nas asas do vento. Ele domina os ventos. Quem de nós podemos
voar nas asas do vento, nós nem o vemos, como é que vamos voar nele? Pois Deus é soberano e ele voa nas asas do vento. Fazes com que os ventos sejam teus mensageiros. O vento não produz barulho, não produz som, então ele faz com que o vento leve a voz dele, não a voz inteligível, mas a voz pavorosa, a voz que assombra, que os animais têm medo e se escondem, que o homem tem medo e se esconde, faz um buraco e se esconde. É o vento que leva a voz do Senhor, tudo para mostrar que ele é grande. Então ele depois ele faz com que nuvens, águas, montes, céus dos céus estejam a seu serviço. Olha que linguagem linda. Verso 5, aí começam as coisas na terra, aí começa esse planetinha aqui minúsculo em relação aos demais. Verso 5, tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces. Olha só, olha que tremendo. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com o oceano profundo. Ou seja, Deus pegou todas essas coisas que estão acima e abaixo da terra, é como se fosse proteção da terra, coisa que a ciência fala, a nossa camada de ozônio, a nossa camada de não sei o que, a nossa camada de não sei o que, mas assim vai fazendo, a nossa terra é protegida, Deus a fez assim. Então veja bem, ele depois ele está acima disso que ele está criando, e aí ele fala da gente, do planeta Terra. Olha só, tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces e nunca será abalada. Cobriste a terra com o oceano profundo. Não se diz que os oceanos é o pulmão do mundo. Hoje não tem uma briga lá. Uns falam que o pulmão do mundo, da terra é a Amazônia, mas não é. A Amazônia é o que controla a temperatura da terra. O pulmão da terra são os oceanos, são as águas, são os rios, não é assim? Que já os cientistas hoje em dia. Olha só, cobriste a terra com o oceano profundo, como se fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, olha que lindo isso aqui. Aquilo que hoje os nossos amigos intelectuais da ciência já falam das camadas de proteção da Terra, que os meteoros quando chegam aqui já chegam diminutos, já chegam diminuídos, já chegam já espatifados, e quando cai aqui é uma coisa mínima. Olha que Deus majestoso, olha como o homem simples de antigamente falava disso. Olha só, tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Tudo o que acontece na terra acontece sob a lei do Senhor. Ele pré-estabeleceu leis. Quando ela é abalada clinicamente, ela é abalada higienicamente, ela é abalada para ficar melhor. Nós reclamamos, nós mortais, quando acontece um terremoto, um maremoto na terra, a gente reclama porque nós temos medo, Então a gente reclama. Deus está purificando. Muitas vezes ele está higienizando a terra. Sabe aquela balançada para que as coisas estejam nos seus devidos lugares? Olha que lindo, olha que maravilha do Senhor nosso Deus. Não é verdade, irmãos? Quando você quer colocar assim uma substância em um recipiente, você dá uma sacudida para que caiba mais coisas. O Senhor faz isso com a terra. Quando Ele quer ajustar, higienizar, purificar, Ele dá uma balada. Aí nós, finitos, você homem finito, você mulher finita, a gente treme quando o vento é mais forte, quando a chuva é mais forte, quando os relâmpagos são mais intensos, nós nos apavoramos. O que é isso? É a voz de Deus chegando através dos ventos, é o poder de Deus chegando através dos relâmpagos e trovões. Nós ainda hoje modernos trememos, corremos e nos escondemos, mas é o Senhor mostrando seu poder e o que Ele fez com a terra. A terra está protegida. Cobriste a terra com o oceano profundo, como se fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Ele que pôs lá também. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. Tudo linguagem poética, para dizer o quê? Tudo está debaixo do comando dele. E eu pergunto, tem que aproveitar e perguntar, e você está debaixo do comando dele? Porque você e eu, modernos, pós-modernos, intelectuais, sabidões, vocês sabem que quando aqui o circo aperta, nós temos medo.
Nós temos medo, é que as pessoas de hoje não saem mais na chuva, não saem mais no temporal, todo mundo dentro das suas casas, mas dá medo ainda hoje dos ventos, dos relâmpagos, dos trovões, dá medo ainda hoje. É o Senhor Deus arrumando e mostrando o seu poder. As águas correram pelos montes, desceram pelos vales, indo ao seu lugar que preparastes para ela. Tu pusestes um limite para as águas, a fim de que não cobrisse de novo a terra. Lembra lá no começo? No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, sobre as águas. Tudo era água, diz o texto bíblico, né? Aí ele separou águas e porção seca. Ele separou, não foi assim que ele fez lá em Gênesis capítulo 1? Ele separou terra e porção seca. Ele nunca mais vai deixar que as águas cubram a terra. Olha que lindo, que promessa maravilhosa. Ou seja, você pode confiar no Senhor. Se até as águas obedecem ao seu poder, imagina eu e você, homens e mulheres finitos. Tu fazes surgir as nascentes nos vales, os rios correm para os montes, da sua água bebem os animais selvagens. Aí ele começa a falar agora da criação viva, da criação que respira. Ele começa a falar aqui agora, então ele falou sobre o cosmo, sobre como a terra é protegida pelo cosmo, pelos elementos como a terra. Aí ele vai começar a falar do versículo 10, ele vai começar a falar sobre a criação. Ele fala assim, ó, tu fazes surgir nascentes nos vales, os rios correm entre os montes, da sua água bebem todos os animais selvagens, com ela jumentos selvagens matam a sede. Ou seja, ele está dando alimento, condições para os animais. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. A criação que respira, que voa, que se movimenta. Do céu tu envias a chuva. Agora ele vai começar a falar do clima. Então ele falou de si mesmo, depois ele falou daquilo que está abaixo dele, todos os céus acima e os céus abaixo, ele falou disso. Depois ele fala do cosmo, daquilo que protege a terra, e aí ele fala dos animais, e então ele vai falar do clima no versículo 13. Tudo está debaixo do poder dele, meu amado. Olha o verso 13. Do céu tu envias a chuva, para os montes a terra fica cheia das tuas bênçãos. Que maravilha, né, irmãos? Olha isso aqui agora, ó. Veja bem, é gradativo, ele é o maior, está sobre tudo e todos, o cosmo, como ele protege a terra. Aí ele fala o que ele faz especificamente na terra para alimentar os animais. Olha só, verso 13, do céu tu envias as chuvas para os montes, a terra fica cheia das suas bênçãos. E agora ele vai enumerar as bênçãos. Presta atenção, agora eu vou encerrar, não vai dar para falar tudo hoje. Ele vai enumerar as bênçãos. Dos céus tu envias as chuvas e a terra fica cheia das suas bênçãos. Que bênção, verso 14. Fazes crescer o capim para o gado, e o gado é para nós alimento. Fazes crescer o capim para o gado se alimenta e nós nos alimentamos do gado. E verdura e cereais para as pessoas, verduras e cereais para as pessoas. Ele faz crescer verduras, ele faz crescer cereais. Olha, um Deus tão poderoso preparando a nossa papinha. Não é maravilhoso, irmãos? Um Deus tão tremendo, tão magnífico, tão inacessível, mas que se torna assim tão perto. Preparas a verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento. Essas são as bênçãos, o capim para o gado, as verduras, os cereais, o alimento que nós tiramos da terra, que ele preparou através da chuva dele. Através do que mais? É só a chuva? É só a chuva? Não, não é só a chuva. Olha só, o que ele faz mais? Verso 15, fazes a terra produzir vinho. Que maravilha, que deixas pessoas felizes. Faz a terra produzir azeite, azeite que alegra o pão, que dá força. Muita chuva cai sobre as águas de Deus o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem seus ninhos, a cegonha constrói suas casas nos pinheiros, os cabritos selvagens vivem em altas montanhas e as lebres escondem nos rochedos. Tu fizestes a lua para marcar os meses, e o sol
sabe a hora de pôr. Que maravilha! Então a chuva prepara para que a terra produza. Para todos os seres vivos na terra, o jumento, o cavalo, a lebre, o joelho, os leões, todos se alimentam dele. Ele preparou a lua para a separação de meses, para que nós saibamos quando plantar e quando colher. E fizestes o sol para nos aquecer. E aí ele vai, tudo isso expressão de bênção para nós, bênção para você. Tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você respira, tudo que você aspira, tudo que você transpira, tudo que você é bênção que o Senhor tem preparado para você e para mim. Irmãos e irmãs, confie no Senhor. As árvores confiam, as águas confiam, os ares confiam, o cosmo confia, a lua confia, o sol confia, os leões confiam. E por que nós não confiamos também, meus amados? Porque nós também não dependemos dele. O sol, a lua, os céus dos céus, as águas, as cachoeiras, os mares, os oceanos, tudo confia nele. E nós, esse salmo aqui é muito longo, não dá para esmiuçar tudo hoje, mas confia no Senhor. Confia, ele vai concluir lá no versículo 31, dizendo que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. O Senhor olha para a terra e a terra treme, tremamos também. Por isso eu cantarei louvores ao Senhor. Ele conclui, por isso eu cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Verso 33, eu cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. E cantarei ao meu Deus a vida inteira. Dependamos do Senhor, irmãos. Ô irmã, irmão, dependa do Senhor. Se alicerce no Senhor, se edifique no Senhor, confia no Senhor. Ele é bom demais. Ele, apesar de ser tão grande, apesar de ser tão majestoso, ele se importa conosco, ele se importa contigo, ele se importa comigo, ele cuida de nós. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Amém? Dependa dele, aprenda a falar. Eu confiarei no Senhor, eu cantarei ao Senhor, eu cantarei ao Deus a minha vida inteira.